Olá, no programa de hoje eu vou conversar com Leonardo Koenig Botelho, docente do curso técnico em meio ambiente do Senac EAD, e que vai falar um pouquinho sobre as boas práticas de controle ambiental nas empresas. Tudo bom, Leonardo? Seja bem-vindo. Olá, Renata, boa tarde, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, é um prazer aqui estar contigo, batendo um bate-papo aí sobre o meio ambiente. Obrigado, Leonardo. Conta pra gente, inicialmente, um pouquinho da sua trajetória, do seu histórico, da sua experiência. Bom, eu iniciei os meus estudos, né, na área ambiental desde 2008, né, iniciei fazendo justamente o curso técnico em meio ambiente, né, depois me formei depois passei para a graduação, né, em engenharia ambiental e sou formado aí desde 2016, tá? Em toda a minha trajetória, desde 2008, eu venho atuando na área, né, então já atuei com consultoria ambiental, né, em órgão público, né, auxiliando na parte de licenciamento ambiental e de controles ambientais, né, pelo ente público. Já atuei também com obras, né, então consegui, vamos dizer assim, no leque disponível da área ambiental, né, que a gente tem bastante, né, muitas áreas de atuação, então consegui atuar em quase todas, né, então tem aí uma experiência, vamos dizer assim, bem grande, né, por ter tido essas oportunidades de atuação, né, então consegui alinhar a parte teórica com A a prática. prática, né? E eu acho particularmente super importante essa soma, né, do público e do privado, porque apesar de ser uma única matéria, a questão ambiental, como você disse, ela realmente é bem ampla, mas são visões completamente diferentes, né? E é muito importante a gente ter essa complementariedade das visões para prestar um trabalho, né? Para entender de fato o que se busca, o que se pretende e como conseguir. Então, realmente muito bacana aí você ter aliado nessas suas experiências. E, Leonardo, então, assim, para a gente começar aqui a nossa conversa, né? E pensando também um pouco nessa sua experiência, qual o cenário do controle ambiental na indústria nacional, né? Como que está a questão ambiental na indústria nacional hoje em dia? Bom, vamos começar então, né, falando sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, né, que ela traz a ferramenta do licenciamento ambiental, né, numa esfera já questão federal, né, e ali, né, deixa a cargo dos estados, né, definir suas políticas para o licenciamento ambiental. Então, hoje, a principal ferramenta que nós temos, né, de controle ambiental é o licenciamento ambiental, né? E dentro do licenciamento ambiental, né, ali são, enfim, tem todo o rito, né, as 3 fases do licenciamento ambiental, né, no momento em que tu vai iniciar uma atividade, vai iniciar um empreendimento, tu tens, né, a licença prévia, né, que justamente o nome já diz, que tu apresenta ali os estudos prévios, né, dos impactos, dos aspectos e impactos ambientais que aquele empreendimento vai trazer para a região, né, e tu apresenta ao órgão público. Então já temos um controle inicial, né, da parte ambiental, com a autorização ou não, né, o órgão ambiental não é obrigado porque tu entrou com o processo de licença prévia, que tu vai ter a oportunidade de instalar aquele empreendimento ali, tá? Estando tudo ok com os estudos, né? Estando tudo ok, a gente passa para a licença de instalação. É ali a licença para iniciar as obras construtivas, né? Iniciar a instalação da atividade, né? Estando tudo ok, atendendo todas as condicionantes, né, de ambas as licenças, né, tu já faz o encaminhamento, então, da tua licença de operação, que esse sim vai ser o controle da atividade. Dentro dessa licença de operação, né, teremos ali uma série de condicionantes. E aí que entra, né, a importância do profissional da área de meio ambiente, né, dentro da empresa, dentro do comércio, dentro de prestação de serviços, né, que muitos, né, dependendo de, como eu falei, cada estado tem uma legislação específica exigindo ou não,
né, licenciamento ambiental de determinadas atividades, né? Então, aqui, vou citar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, né, que a gente tem, então, a CONSEMA, né, a 372, que ela ali traz todas as atividades passíveis de licenciamento no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente já tem uma diretriz, né? Então, e os municípios, né, o órgão estadual aqui deu autonomia para alguns municípios através de convênios, né, para que eles realizem o processo de licenciamento ambiental, conforme aí entra a questão estrutural, a questão de equipe técnica dentro da Secretaria Municipal, né, enfim. Então, dentro dessa licença de operação vai vir as condicionantes. Apresentar um relatório de, enfim, com uma periodicidade de 6 meses. Relatório de resíduos, por exemplo. Monitoramento dos efluentes, monitoramento de emissões atmosféricas, tá? Então, a licença ambiental é a principal ferramenta de controle, né? Claro, lembrando sempre que é uma obrigação legal, né? Então, muitas empresas veem, nós temos licenciamento ambiental, ela só está cumprindo a legislação por enquanto, né? Então, depois que vem os demais controles, né? Vamos dizer assim, os controles proativos, que daí sim, né, entra vamos dizer assim, melhorar os indicadores, né, melhorar questões de consumo de energia. Então, o controle ambiental por si só, né, vamos dizer assim, o que está no topo, apesar de ser um cumprimento legal, né, é o licenciamento ambiental e que dali vai trazer tudo que tu tens que atender para dar continuidade na tua atividade. E você mencionou aí duas questões que são super importantes, a questão do licenciamento ambiental, começando aí pela licença prévia, né, na maioria dos empreendimentos, porque muitas das vezes as atividades entendem, não, mas eu estou atendendo, eu tenho o alvará do município, né, eu estou atendendo o zoneamento municipal, e muitas vezes não basta, você tem outros órgãos, né, para também verificarem a regularidade da atividade, são, na verdade, licenciamentos, né, que se complementam. Então, não é pelo fato de você estar numa zona industrial e ter o alvará municipal que você não precisa do licenciamento ambiental. E a questão das condicionantes, porque acho que muita atividade, né, recebe lá o documento, nem olha, né, só vê no máximo a validade e se esquece que aquela condicionante ele tem que cumprir, que tem prazo, que tem que fazer implementar aquilo que está indicado. E um belo dia ele sofre uma fiscalização, né? Ou então, quando ele tem muita sorte, na renovação dessa licença, o órgão ambiental fala, mas e aí? Cadê a comprovação daquela condicionante? E a empresa pega de surpresa. Então, acho que foram duas coisas aí que você muito bem colocou, que realmente as empresas precisam se atentar, né, Leonardo? Isso é completamente diferente, por exemplo, de um alvará dos bombeiros, de um alvará de funcionamento, né, qualquer outro tipo de alvará, né, não é um alvará que tu vai lá, pendura na parede e vai lá só depois quando estiver vencendo, tu vai lá e solicita um novo documento, né, ali tu vai ter que apresentar tudo que está sendo solicitado, no fim de qualquer licença vai ter lá, tu precisa me apresentar tais documentos para que eu te renove essa tua licença. Né? Então, como tu falaste, né, Renata, chega ali no momento, minha licença está vencendo, e agora, né? Tem que fazer tudo isso aqui e não sei nem por onde começar. Né? Então, aí que entra a importância do profissional da área de meio ambiente. Além disso, que nós temos uma legislação também que não é um dia antes de vencer que tu vai entrar com um processo de solicitação de renovação. Tu tem que entrar com 120 dias, né, de antecedência para garantir que essa licença vai ser renovada e tu não vai ter que entrar com todo o processo novamente, né? Porque essa é uma questão que vem muito, né? E assim, a maioria realmente obedece esse prazo de 120 dias, mas às vezes até por desconhecimento da contagem do prazo, às vezes passa um dia, passa dois, e realmente você perdeu, né? Assim, você precisa passar por um novo processo de licenciamento, porque normalmente o órgão não analisa mesmo em 120 dias, então isso fica parado, demora-se muito mais. E num processo aí inicial de licenciamento ambiental, a gente sabe que é muito mais, né? Às vezes é ano aí de análise. E a empresa, às vezes, se vê numa situação dessa, e agora? O que eu faço? Eu não tenho mais licença, minha licença não está válida, porque eu não contei o prazo
dos 120 dias corretamente. Então, são questões realmente super importantes e que, né, precisa se atentar para eventualmente aí não se perder, né, não deixar de cumprir ali alguma das obrigações. E, Leonardo, deixa eu aproveitar nessa questão do licenciamento ambiental. Eu sei que é um tema um tanto quanto... Já faz tempo a discussão dele, né? Mas tem aí uma nova proposta de licenciamento ambiental que a gente vê que está sendo discutida em âmbito federal há muito tempo. A gente não sabe como vai ser esse texto final, mas no seu ponto de vista, se fala muito na questão de um autolicenciamento ambiental, talvez desburocratizar um pouco esse processo. Como que você vê hoje esse processo, né? No seu ponto de vista, é de fato um processo burocrático? Você acha que precisa dessa desburocratização? Ou se de fato houver essa desburocratização, pode ser que haja também uma perda aí da questão de um controle maior sobre o meio ambiente? Me fala um pouquinho o que você pensa sobre isso. Bom, Renata, eu vejo que é tudo muito relativo, né? Então, eu acho que tem que ser um tema muito delicado, né? Porque dependendo da atividade, né? Por mais que tu trate ela como, vamos dizer assim, entre aspas, inofensiva, né? Ela vai ter os seus aspectos e impactos ambientais, né? Então, eu vejo que tem que ser muito bem estudado, né? Eu acho que por técnicos, né? Para, né, aí sim começar essa elaboração do autolicenciamento, né? Sinceramente, eu acho que é sempre importante, né, a questão da responsabilidade técnica, né? Porque são informações, não digo delicadas, mas de suma importância, né? Tu fazer um bom diagnóstico da empresa, né? Com todos os seus... vou ficar meio repetitivo falando em aspectos e impactos, né? Mas acho que isso é o que delimita muito a questão da atividade ser licenciável ou não, né? Então, isso aí eu acho que deveria ser, por mais que seja um autolicenciamento, né, de alguma forma exigir uma responsabilidade técnica, né, uma RT por trás desse autolicenciamento, né, garantindo que está sendo tratado por algum profissional. E né? Que as informações que estão ali, de fato, são corretas, né? Porque acho que essa é a insegurança que traz. Porque daí o que acontece, né? Tá ali um formulário na internet e tá o botãozinho de anexar. Daí põe ali um PDF em branco e vai assim preenchendo e daí já saiu o autolicenciamento, né? Então, temos que ter muito cuidado, né, nessa questão antes de ela ser colocada em prática, né? Eu não tenho uma opinião ainda bem formada sobre isso, mas eu acho que essa questão do cuidado e de ter um profissional sempre por trás, uma responsabilidade técnica, né, é sempre muito importante, né? Então, e eu acho que é algo que vai ser construído, né? Talvez a gente, como é uma discussão aí que está há muito tempo colocada e gera muito conflito, eu realmente acredito que se for nessa linha é algo que vai ser construído, né? Sim. Entre os órgãos, as empresas, porque realmente tem que ter esse diálogo para a gente conseguir colocar em prática essas questões, né? E, Leonardo, muito se fala também da questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que foram colocados pela ONU na Agenda 2030. Como você vê o compromisso dessa agenda sendo cumprido pelas indústrias? Eu não vou expandir um pouco também, se tu me permites, tá? Claro. Vou expandir também para outras áreas, não só da indústria, né? Como da agricultura, por exemplo, que eu acho que é de suma importância para aqueles dois primeiros ali, o objetivo número 2, que é a questão da fome zero, né? Então, e também porque ambos setores consomem também, dependendo da atividade, é claro, mas principalmente agricultura, pecuária, né? Então eles têm um consumo, né, não só de solo, né, mas também como de água, né? Então eu vejo que por mais acho que o ente privado o órgão privado, né, ele acaba sendo mais cobrado,
mas eu vejo como os objetivos, né, os 17 objetivos, eu acho que tem que ver, nós temos que ver mais como um todo, como sociedade, né? Então, nós, em casa, por exemplo, a gente fazer o básico ali, fazer uma segregação de resíduos, né, reduzir o tempo de banho, reduzir o consumo de água, né, de alguma forma tratar isso dentro de nossas residências, né, então já traria um grande avanço, né, ao chegar e atingir esses objetivos, né. Infelizmente, a gente teve essa questão agora de uma guerra, né, entre Ucrânia e Rússia, então eu acho que ainda acaba atrasando um pouco esse objetivo, né, o atingimento de forma global, né, desses objetivos. Então eu penso que em vez de estar gastando com míssil, a gente podia estar investindo e dando, vamos dizer assim, dignidade para muitas pessoas, né. Então, pela parte da indústria, tá, eu vejo que tem avanços muito significativos, né? Por quê? Né? Então, hoje a indústria está mais atenta na eficiência, em sua eficiência e na busca de redução de consumos, né? Tanto de energia, de água, né? No consumo de matéria-prima. Então, e consequentemente, né? Na redução das saídas, que são os efluentes, os resíduos, né, as emissões atmosféricas. Então, a indústria está buscando uma maior eficiência, uma maior inovação, né, também já com uma questão não só de atendimento social, ambiental, mas também como financeiro, né? Então, hoje a gente tem a questão do desenvolvimento sustentável, não hoje, né, mas já vem há algum tempo se falando muito em desenvolvimento sustentável, né? Então, esse tripé do desenvolvimento sustentável é muito importante para se atingir esses objetivos, os objetivos mais que são focados na parte ambiental, que é praticamente a maioria ali, né, dentro dos 17 da ODS. Objetivos, né? E eu acho que essa minimização de utilização de recursos naturais e tudo mais, ela reflete num menor custo também, né, na produção final. Então, para a indústria também acaba sendo vantajoso, né, a médio e longo prazo. E os municípios, você vê também uma ação por parte dos municípios no atendimento das ODSs? Vamos dizer assim que, né, quando a gente começa a tratar da parte pública, a gente começa já a tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? Então a gente já começa a ver algumas, vamos dizer assim, barreiras maiores, né? Então ainda tem muito a ser feito, né, pela parte pública, né? Então já eu vejo que é um pouquinho mais lento, mas, né, a gente está andando aí agora ver a política de saneamento, né, que é um marco muito importante, né, e esperamos, né, que nossos governantes aí consigam, né, atender os prazos e atender ali os objetivos, né. Tá. E, Leonardo, a atenção com a preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, ela tem sido estimulada com programas, né, como aí as ODSs e como créditos de carbono. Na sua avaliação, iniciativas como essas, elas colaboram para uma maior adesão das empresas? Com certeza, né, Renata? Acho que sim, né? Não só pelo retorno financeiro, né, mas também pela imagem da empresa para a sociedade, junto com os clientes, né, junto com os stakeholders, né? Então, com certeza, traz muitos benefícios que vão além da parte financeira, né, na questão do retorno financeiro. Uma coisa só complementando, né, além disso, temos outros programas que são, né, que a empresa pode aplicar justamente para ter esses controles, né, que é a questão de análise de ciclo de vida, né, a questão de ecoeficiência, produção mais limpa, enfim, né, então a gente tem uma gama aí muito grande para que a empresa busque, né, esses benefícios, né, financeiros, sociais e ambientais, né? Então, com certeza, acho que o crédito de carbono, que é um exemplo muito bom, também tem a questão agora me fugiu o termo, mas tem uma legislação que é
Na pagamento por serviços... alguma pagamento coisa... por serviços ambientais, né? Isso, né? Que daí tu vai ali, tu consegue fazer uma preservação. Claro que isso é uma obrigação, né? Uma questão legal, mas você acaba recebendo algum valor em troca justamente para a gente tentar incentivar, né? Essa preservação, principalmente de nascentes, né? Então, que a gente vê bastante, né? Não, perfeito. E, assim, quais são as medidas de controle ambiental que, de repente, são medidas mais simples, né, para serem implementadas aí por algumas atividades? Porque, às vezes, as empresas, né, empresas maiores, a gente sabe que tem uma estrutura melhor, tem um corpo técnico, ou se não tem, consegue contratar um corpo técnico. Agora, às vezes, as pequenas, né, empresas, essas até médias empresas, qual seria a sua sugestão para que elas começassem a incorporar essas questões aí de melhorias voltadas para o meio ambiente, né? Não sei, dá algumas dicas aí que você vê que seriam importantes dessas empresas começarem a pensar. Bom, vamos também partir do princípio legal, né, Renata, da questão, vamos pegar aí, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então ali já entra uma parte de controle, né, que é o teu plano de gerenciamento de resíduos, né? Então dali a gente já tem um controle inicial, né, da empresa, onde a gente vai conseguir fazer um diagnóstico do que é gerado, né, o que a gente vai fazer com esse resíduo, se a gente consegue reutilizar, reaproveitar internamente, se vai fazer uma destinação ambientalmente adequada, né? Então esse é vamos dizer assim, um principal, né, que é solicitado dentro do licenciamento ambiental quando é necessário, né? Mas eu acho que é um princípio que a empresa é uma legislação que igual, né, ela é isenta, vamos dizer assim, ela não tem uma ligação direta com o licenciamento ambiental. Então, se tu tens ali a necessidade de fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, é um ponto inicial, tá? Um sistema de gestão ambiental, né? Então, tu já com base, pega ali o plano, tu já monta um sistema de gestão ambiental dentro da empresa, faz uma avaliação dos aspectos e impactos, né? Tu implementa uma política ambiental, né? Então, e ali tu não precisa estar com ela toda completa no início, né? Então, isso é feito de forma gradual, né? Até um momento que daqui a pouco tu chega, nosso sistema tá bom, né? Tu tá de repente contratou um profissional ali e daqui a pouco tá até apta para uma certificação, né, da ISO 14000, né? Então dá para ir começando aos poucos, cuidando das saídas, né? A gente começou a ter um indicador que a gente tá, sei lá, com uma geração X de resíduos. Tá, mas da onde é essa geração? Né? Buscar as fontes, né? Para começar a ter esse controle. Tu vai monitorar as saídas e então daí tu vai fazer ali o caminho inverso para encontrar a fonte. Então já é um sistema que não é difícil de ser aplicado, né? Não é complexo, né? Então é algo simples de tu conseguir monitorar tuas gerações de resíduos, né? Tuas emissões de efluentes, né, e tentar buscar uma redução. Então, aí tu já começa a elaborar, estruturar o teu sistema de gestão ambiental, né? E também vem a questão daí, quando começa a aprimorar mais esses controles, né, daí vem outros programas, como eu comentei antes, daí vem a questão da análise de ciclo de vida, que tu vai fazer todo um rastreamento, né, uma parte técnica da tua geração de resíduos, que é hoje, né, solicitada pela ISO 14001. Tu tem que elaborar a tua análise de ciclo de vida dos teus processos, né? A questão daí, então, de produção mais limpa, uma outra ferramenta de ecoeficiência, né? Enfim. Então, dá para começar de uma forma simples e aí tu vai começando a aprimorar ela, né, de forma que daqui a pouco ela esteja tão boa que tu consiga uma certificação ISO, né, dependente do porte da empresa, né, eu acho que isso aí, a questão ambiental é de suma importância. Tu tem, às vezes, uma empresa lá que gera um passivo ambiental
gigantesco, enquanto a grande não é tanto assim, né? Então, o porte para questões dos impactos ambientais não necessariamente tem essa relevância, né? Exatamente, né? Então não quer dizer que a empresa gigante lá vai ter um impacto ambiental gigante e a pequena vai ter um impacto pequeno, né? Então não tem essa relatividade, né? O que você mencionou aí, né, de relacionar a atividade e os impactos, eu acho que é extremamente importante, porque é como se fosse um raio-x, né, um diagnóstico da atividade. Então, exatamente, até para saber como atuar, onde atuar, e acho que mais importante, até para, né, eu que sou aí da parte mais jurídica, os riscos envolvidos, né, e como eventualmente você minimizar esses riscos. Porque muitas vezes você fala assim, não, né, não acontece nada, não é bem assim, não, posso ficar despreocupado. E a gente sabe que não é isso, né? Na prática, a realidade é outra. Às vezes, né, além de multas aí elevadas, você tem uma questão da responsabilidade da empresa, responsabilidade pessoal, né? Às vezes não só dos sócios, mas dos técnicos envolvidos. Então, tem toda uma cadeia aí, talvez, de responsabilidade que precise ser analisada e que é importante a empresa ter consciência disso, até para tomar as medidas, né, para verificar por onde é que eu começo, de repente. Acho que esse seria um bom caminho. E já que a gente está falando em multas, né, a questão aí da responsabilidade, fala um pouquinho como que funciona essa questão da fiscalização, essa emissão de multas para as empresas que estão, eventualmente, em desacordo com a legislação ambiental. Hoje a gente tem a legislação, né, que trata sobre crimes ambientais e ali prevê, né, a variedade de multas. Me corrija se eu estiver equivocado, Renata, mas hoje a multa ambiental ela varia de R$50 a 50 milhões. Milhões de reais. Né? Isso, 50 pode milhões até de reais. Pode até dobrar, porque se for uma reincidência, né, se for uma multa por um fato igual que você já tenha cometido ali no passado, essa penalidade dobra ou triplica. Então, a lei dá esses parâmetros, mas a gente sabe que pode ser bem mais do que isso. Isso, bem maior. Né? Então, o que acontece hoje? Claro, né, depende muito da situação. Né? Por exemplo, eu não cumpri uma condicionante ambiental. Né, tu vai receber uma notificação, né, do órgão ambiental, cumprir dentro, e vão te dar mais um prazo ali, né, de 15, dependendo muito da sensibilidade do técnico e da complexidade e do agravamento de não atendimento dessa condicionante. Não atendeu, né, aí vem, são derivadas os autos de infração, as multas, né, dependendo da situação, já vem uma multa automática, né, direta ali, a multa vem ali, o órgão ambiental faz a fiscalização, por exemplo, um lançamento irregular de resíduos, né, uma disposição irregular, um lançamento irregular de efluentes, né, num corpo hídrico, num arroio, num rio, né, então isso já vem um auto de infração, né, praticamente no ato ali, né, disposição irregular de resíduos, né? Hoje a gente vê muito, né, no noticiário, né, a disposição irregular de resíduos hospitalares, né? Então esses resíduos são altamente impactantes ao meio ambiente, e não só ao meio ambiente como para a sociedade, né? Enfim, por suas questões... Saúde humana, né? Isso, por sua questão química, por sua questão de infecção, né, por serem resíduos patogênicos, né, que a gente chama. Então, isso aí a gente vê com uma certa frequência. Eu tenho que fazer um nivelamento de cota ali do meu terreno. Vou botar a caliça aqui. Tá, mas e será que é só caliça? Né? Hoje, disposição, tu precisa de uma autorização do órgão ambiental para te fazer um nivelamento de cota com resíduos, né? Então, daí tu tá transformando ali o teu terreno num bota fora, e que tu não sabe se é só resíduo de construção civil, o que é, vem tudo misturado, e enfim, torna passível, né, de tu receber uma notificação para fazer uma remoção, né? Então ainda tem essa questão do técnico entender a situação, é uma pessoa leiga, né, vamos dizer assim, né? Então ainda tem essa flexibilização de tu dar uma notificação
e depois vir a multas, caso não tenha atendido a notificação, né, apresentado ali os comprovantes, né? Então, são... não parece assim, nossa, parece que é difícil tu tomar uma multa, né? Mas não, pessoal. Tu vê assim, eu participo do conselho de meio ambiente lá do meu município, né? E eu sei que às vezes a gente tem um caixa muito grande, né? Que é destinado para a parte ambiental e a gente começa vamos dizer assim, a investir com promoções educacionais, né? Às vezes a prefeitura nos pede para alguma ação, né? Então é um caixa muito grande, acaba se tornando um caixa bem volumoso de recursos. Então é algo que acontece com muita frequência, né? Muita frequência, denúncia, tô cortando uma árvore ali, não pode cortar a árvore, né? A gente tem uma legislação que sem autorização tu não pode fazer uma supressão. Né? Nem que seja no seu quintal, né? E poucas pessoas sabem disso. Isso você tocou um ponto que é muito recorrente e é super importante. A pessoa fala, não, tá no meu terreno, é meu, eu posso fazer o que eu quiser. A gente sabe que não é isso, né? Isso, a mesma coisa se aplica por água, né? Tu pega um sítio, não, eu tenho um riachinho. Não, tu não tem um riachinho. O teu riachinho é da União, né? Então a água é bem direito público, né? Para ti fazer qualquer coisa, eu quero captar para irrigar. Não, tu tem que pedir uma outorga. Né? Tu tem que pedir uma outorga para uso dessa água, né? E a árvore é o que mais acontece. Não, só vou fazer uma podinha aqui. Daí quando tu vê, ela tá totalmente sem folha, sem nada, né? Eu até tenho um caso com um conhecido meu que ele me mandou uma mensagem. Olha só, Leonardo, eu cortei uma árvore aqui e o vizinho me denunciou agora, o que eu faço? Não tem o que fazer. Agora aceita a multa, paga a multa ali. Vai recompor, né, proporcionalmente a espécie que você aí cortou, podou, né, suprimiu. Faz a compensação aí, paga a multa que não tem muito o que fazer. Mas é que eu pedi autorização aqui, daí mas tu pediu autorização e daí tu não esperou a resposta do órgão ambiental, tu foi lá, cortou, e daí quando o fiscal fosse lá ver a árvore para te cortar, ele ia chegar, mas cadê a árvore que tu quer cortar? Já cortei. Então tá aqui tua multa. Né? Igual ele ia ser multado de qualquer forma. Então tem muito essa parte que a gente tem que, vamos dizer assim, daqui a pouco fomentar mais a divulgação para o pessoal não fazer esse tipo de prática. Eu vejo, né, talvez você aí dentro do conselho, não sei se tem uma outra visão, mas que muitas dessas multas, elas são por puro desconhecimento. Né? As pessoas, as empresas não sabiam que precisavam ter determinada conduta ou de determinada prática e acabam sendo autuadas por desconhecer mesmo, acharem que estão fazendo da forma regular, da forma correta e não é bem assim, né? Isso é a questão tu pode falar bem com mais propriedade que eu, mas essa fato de eu não sabia que tinha tal lei, não existe, né? Não existe, né? E principalmente quando é questões de crime ambiental, né? Então a gente tem que estar sempre muito atento, né, com essa parte a parte ambiental. Então é aí que eu vejo a importância, né, do técnico, do engenheiro, né, principalmente desses profissionais, né, da área ambiental, né, da advocacia, do direito ambiental também, né, então sempre ter esse cuidado, né, antes de fazer, vai envolver meio ambiente, olha só, tem uma legislação bem complexa, bem extensa, então é melhor a gente, eu quero cortar uma árvore, vamos chamar um profissional, né, para fazer esse acompanhamento, essa autorização, enfim, né, então acho que é sempre muito importante, né, aí acaba destacando ainda mais, né, valorizando ainda mais o profissional da área ambiental. Né? Sim, com certeza. E, Leonardo, se você tivesse, né, que dar alguma dica, algum conselho, tanto para os nossos espectadores, mas também aí para os seus alunos, né, do curso técnico em meio ambiente do Senac, que conselho seria esse, né? Que mensagem seria essa? Quem tiver, né, o interesse, né, de buscar essa formação na área ambiental, gosta muito da área ambiental,
né? Busque sempre, né, um curso técnico, inicie pelo curso técnico, né? Eu vou usar o nosso exemplo aqui, a gente tem 2 cursos, né, voltados para a área ambiental, né? A gente tem o técnico em meio ambiente, né, que ele tem aí uma carga horária de 1.200 horas, né? E a gente tem também um curso novo, inédito, né? A gente tem ali uma especialização técnica de meio ambiente, né? Então, o que é essa especialização técnica? Né? Hoje, o que acontece muito na empresa? Quem cuida da parte ambiental das empresas, prestação de serviço, qualquer ramo, qualquer atividade, ele tem uma legislação lá a cumprir, que é as NRs, né, as normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Ele precisa de um técnico em segurança do trabalho, né? Ele tem uma obrigatoriedade de ter um técnico de segurança do trabalho. Mas ele não tem uma obrigatoriedade de ter um técnico em meio ambiente. Hoje não tem uma legislação que obrigue, né, as empresas a terem um profissional da área de meio ambiente. Então, pensando nisso, o Senac fez esse curso técnico de especialização, né, voltado para técnicos, né, de segurança do trabalho, onde ele te dá ali uma carga horária também de 300 horas, né, e trata só de questões ambientais, de controle ambiental, de legislação ambiental, enfim, né. Então, infelizmente, a gente não tem essa legislação que obrigue, né, por conforme o porte, conforme a atividade, né, que obrigue ter um profissional da área de meio ambiente, né. Então, os cursos técnicos são bem completos, né. Então, aproveitando aqui, só divulgando, né. Então, são completamente EAD, né. Então, a gente atende todo o Brasil, né, na formação de técnicos de meio ambiente e também demais outros cursos técnicos, né, de outras áreas, né. Então, é sempre buscar aprimorar a parte teórica com a prática, né. Não falo que essa é a receita do bolo, né, então pode variar muito de cada pessoa, Porque não mas... tem receita do bolo, né? Essa é a Não. questão, A parte, quando entra no... até estava conversando esses tempos, né, sobre a questão do mercado, não tem uma receita de bolo de como tu vai entrar. Não, faz isso, que daqui a tanto tempo tu vai tá ganhando aí, tu vai estar fazendo tal atividade, vai estar ganhando aí seus 20 mil reais por mês. Não tem essa receita, né? Então, tu tendo as tuas oportunidades, extraindo o máximo que tu consiga delas, de conhecimento, de prática, de conversar, dos networkings, né? Então, durante a minha formação, é sempre importante manter os contatos, né? Porque tu vai sair por exemplo, tu vai acabar o curso técnico, daqui a pouco, eu não sou tão bom em efluentes. Daqui a pouco teu colega se saiu melhor em efluentes, entende um pouco mais de efluentes, né? E ali tu vai fazer as parcerias, né? Quando tu estiver saindo, me ajuda aí, eu tô com tal situação lá na minha empresa e tal, queria ver contigo, tem como me ajudar aqui, tá. Daí já faz essas conexões, né? Então isso também é muito importante, né, manter as relações, né, as relações com os colegas, né, as relações com as chefias, né, com os líderes, professores, né, e com os professores também, né. Então aqui a gente tem uma tutoria, né, uma equipe bem grande, muito bacana, com excelentes profissionais, né. Então, que estão sempre à disposição, né, dos alunos para dar o suporte a eles, né, além da variedade, né, de ferramentas, né, pedagógicas que o Senac oferece também, né. Então, as atividades sempre são voltadas, né, para as questões práticas, né, do que eles vão ver, né, quando eles estiverem saindo do curso, o que eles vão iniciei um trabalho numa empresa, né? O que eu vou ver nessa empresa, né? Quais os cenários que eu vou me deparar e a gente acaba preparando os nossos alunos, né, para esses tipos de situações, né? Então a gente consegue trazer aí uma gama de ferramentas muito interessante, muito bacana, né? Justamente para a gente dar essa segurança para eles quando eles saírem do aluno para o profissional, né?
então a gente consegue fazer isso muito bem. Muito bacana. E bom saber que é um curso EAD, né? Porque isso facilita muito. Eu acho que uma das questões que a pandemia trouxe, eu sei que o EAD já existia, já funcionava, mas eu acho que é a facilidade, né? É o facilitar a vida, é trazer, aproximar essas questões. Então, realmente, é muito bacana. Leonardo, eu te agradeço muito sua participação no programa de hoje, viu? Eu que agradeço o convite, Renata, muito obrigado aí, né? Fico muito feliz em ter participado, né? E sempre à disposição aí, tá? Maravilha. No programa de hoje, eu conversei com Leonardo Botelho, docente do curso técnico de Meio Ambiente do SENAC EAD. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana. Até mais.